Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Carlos Eduardo Santos e o Sr. José Cunha Pereira, responsáveis pela supervisão bancária por parte do Banco de Portugal. A supervisão bancária é muito vasta, portanto tem várias áreas. Eu pergunto aos dois claramente quais eram os vossos pelouros dentro da supervisão bancária. No período em que eu estive em funções, havia um único departamento que tinha funções de inspeção e controle de reportes, tinha uma área de estudos e uma área de judicial, com a instauração também de processos de contraordenação. Essas três áreas reportavam cada uma delas a um diretor adjunto, que, por sua vez, esses diretores adjuntos reportavam a mim. E eu, por último, reportava ao vice-governador com o pelouro da supervisão. Portanto, penso que já aqui referi, as decisões que eram tomadas eram propostas pelo Departamento, mas depois, no fim, eram sancionadas pelo vice-governador com o pelouro da supervisão. No meu caso, relativamente ao período em que estive na supervisão, 2009, enfim, faço minhas as palavras do Dr. Carlos Santos. Depois, no fim de 2009, na parte final, o banco, enfim, eu tive o prazer de ter uma participação nesse processo, que foi realmente a criação de autonomizar o enforcement dentro da supervisão. Aliás, punham-se dois problemas, porque o departamento de supervisão era um monstro, era muito grande. E, portanto, aliás, um dos primeiros pontos que eu levantei quando fui nomeado diretor da supervisão foi: é preciso realmente reformular o departamento. Então, na parte final, preparou-se essa reformulação, que se iniciou exatamente no início de 2011, e que consistiu, por um lado, o Departamento de Supervisão Comportamental passou a ser um departamento, portanto era uma das partes, passou a ser um departamento, e que aliás já trabalhava bastante com grande autonomia, mesmo dentro da supervisão, até pela natureza desse tipo de supervisão. E depois houve a ideia, exatamente para aumentar, digamos, a pressão, a força, digamos, da supervisão mais intrusiva, criar as condições, pelo menos para isso, portanto, houve a ideia de criar um departamento que englobasse os aspectos de enforcement, portanto, de fazer aplicar as normas, e não apenas de analisar, recomendar, propor, eventualmente fazer algumas determinações, que é próprio da supervisão do processo normal, e, portanto, fizesse o enforcement. E nessa base foi então criado o departamento, o DAS, que é o Departamento da Ação Sancionatória, Ação e Averiguação Sancionatória, ou Averiguação e Ação Sancionatória, de que eu fui o primeiro diretor, e que realmente abrangeu três partes. Uma parte das contraordenações, portanto, uma área vocacionada para as contraordenações, não só do DSB e do DSC, mas de todo o banco, porque o banco tem outros departamentos que também dão origem a contraordenações, portanto, a violações, na área dos pagamentos, das transferências, da circulação das notas. Portanto, houve uma concentração no DAS e na área do sancionamento das contraordenações. Depois, uma outra área também de natureza de enforcement, mas um pouco diferente, não sancionatório, mas de outro tipo de enforcement, que abrangeu fundamentalmente a reavaliação da idoneidade dos membros do
do órgão de administração e de fiscalização. Portanto, não há apreciação inicial quando alguém é nomeado membro do órgão, mas quando há razões para reavaliar a sua idoneidade e os outros requisitos. E essa área tinha ainda outra função, digamos, principal, para não referir, que era também a encarregada, em coordenação com a parte prudencial, de analisar e propor a revogação da autorização das instituições de crédito e outras instituições financeiras. Portanto, havia este enforcement mais de natureza administrativa, mas não deixava de ser, não é? Naturalmente que os problemas, a partir do momento em que o banco tomava as decisões administrativas, depois passavam para a área, se seguissem para tribunal, passava depois para o departamento jurídico. E havia uma terceira área que correspondeu, digamos, a uma ideia de reforçar, que é uma área em grande parte de supervisão especializada das medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Portanto, houve a ideia nessa área, pôr tudo que tinha a ver com medidas contra o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, mesmo ao nível da inspeção. Portanto, o DSP, portanto, prudencial, fazia as inspeções em geral, menos na área do branqueamento de capitais. Portanto, aí não havia provavelmente um enforcement, mas, digamos, achou-se que era útil realmente reforçar essa área e portanto, essa terceira área tinha essa função do branqueamento de capitais, em toda a sua extensão. Naturalmente, se houvesse contornações, passava para a área das contornações, e tinha ainda outra função, digamos, que era a defesa, aquilo que tecnicamente se fala, a defesa do perímetro bancário, ou seja, a defesa contra o exercício de atividades sujeitas à autorização, bancárias ou financeiras em geral, por entidades que não têm essa autorização. Portanto, tem essa função de averiguação e enfim, uma função muito ligada, aliás, em muitos casos já às autoridades judiciárias, que era de impedir que entidades praticassem, por exemplo, crédito ou outra coisa. Portanto, era a terceira área. Portanto, a configuração do DAS tinha esta componente que eu agora referi. Muito obrigado. É esclarecedora a sua resposta. De qualquer forma, parece-me que a partir de determinado momento a ação intrusiva junto dos bancos em geral que os senhores referem, tanto o chamado on-site, foi motivado por alguma razão de ser. Provavelmente os senhores terão chegado a algumas conclusões. Era disso que também gostávamos de ouvir um bocadinho. Que razões é que levaram a que o Banco de Portugal tomasse uma ação mais intrusiva junto dos bancos em geral e mesmo inclusive com equipas presidenciais nos bancos? A complexidade da atividade das instituições foi, naturalmente, a razão principal porque se estabeleceu um modelo de supervisão que fizesse simultaneamente o acompanhamento on-site e off-site das instituições. Naturalmente que ao longo do tempo foram introduzidas novas regulamentações que tinham que ser acompanhadas, tinham que ser cumpridas pelas instituições e acompanhadas pela supervisão, mas daquilo que efetivamente o Dr. Nunes Pereira acabou agora de referir, é notório que entre 2008, 2009, 2010, as situações se tornaram muito mais exigentes e levaram, portanto, a que tivesse que ser criado um novo modelo de supervisão, como acabou agora de ser explicado. Em meu entender, enfim, estou de acordo com o Dr. Carlos Santos, mas, digamos, a ideia geral foi realmente, posso dizer, mudança de paradigma da supervisão, mas realmente a supervisão até à crise, realmente, e nos anos anteriores, era uma supervisão assumidamente como sendo a melhor, nomeadamente na pátria da supervisão financeira, a Inglaterra,
como sendo uma supervisão que acentuava muito, digamos, cumprir os objetivos, dar demasiada ou muita importância à ação das administrações, baseada em meros princípios, um bocado portanto, uma supervisão suasória, baseada no diálogo, tentar mostrar, digamos, a bondade das determinações, mas depois a crise mostrou que realmente isso era um caminho que não era o melhor e que era preciso realmente ter uma atitude, naturalmente, uma boa relação com o supervisionado para se conseguir os objetivos da supervisão, mas, por outro lado, tornar, digamos, o enforcement, o sancionamento credível, não é? Credível, portanto, no fundo, relembrar que, em última análise, a violação das normas implica realmente uma atitude mais efetiva e porque ele pode levar ao sancionamento. Portanto, no fundo, eu acho que foi esta mudança de atitude e que entre nós levou realmente portanto, à criação, por exemplo, deste departamento, mas que na União Europeia também levou, por exemplo, ao aumento grande, por exemplo, das áreas de enforcement, que geralmente estavam afastadas, digamos, dos problemas gerais da supervisão europeia, que era mais ao potencial, ao comportamental, mas quando chegava à parte sancionatória havia vagos princípios e, portanto, tudo isso mudou e foi isso que realmente levou também entre nós a haver alguma evolução nesse sentido. Uma das funções dos supervisores é também, para além de analisar as operações, etc., é conversar com os órgãos de fiscalização dos bancos. E neste caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Oliveira Rego e o Dr. Paz Ferreira vieram aqui dizer-nos que tinham alertado o Banco de Portugal para algumas situações como aquelas que se vieram a registrar, que contribuíram para prejuízos vastos para o banco público. Portanto, o que é que fizeram após esses alertas? Eu apenas posso dizer que não me recordo, nem me recordo de contactos específicos com o órgão de fiscalização da Caixa Geral de Depósitos ou do grupo, embora recorde que efetivamente tínhamos contactos, por vezes chamávamos ao Banco de Portugal órgãos de fiscalização para saber, inclusive, que tratamentos estavam a dar às análises e aos relatórios que eram pedidos pelo Banco de Portugal. Agora, em concreto, sinceramente, não me recordo. Não. Relativamente ao ano em que estive na supervisão, realmente recebi um relatório de controle interno e depois, enfim, vim a saber que, no fundo, era uma atitude de outros anos, no sentido em que realmente, como os seus deputados, enfim, saberão, esses relatórios, além de apontar todas as deficiências, enfim, um dos aspectos fundamentais era realmente uma opinião da administração sobre a eficácia, a qualidade do sistema de controle da instituição, do sistema de gestão de riscos, do sistema de controle interno e da auditoria interna. E nesse relatório, eu suponho que nos outros acontecia a mesma coisa. Basicamente, a opinião do órgão de fiscalização, como aliás a opinião do Revisor Oficial de Contas, portanto, a opinião da administração do órgão de fiscalização, Conselho Fiscal, no caso da Caixa, era positiva, ou seja, era no sentido de que o sistema de controle interno era eficaz. Portanto, nunca houve uma chamada de atenção formal quanto às deficiências, digamos, relevantes. Quer dizer, relevante do ponto de vista, num plano da relevância, era eficaz. Algumas eram apontadas, naturalmente, algumas deficiências que resultavam do trabalho normal dos sistemas de controle da Caixa, não é? Das auditorias internas, etc.
e eram apontadas, naturalmente, que não eram consideradas, digamos, impeditivas de realmente a opinião ser positiva, ser, portanto, da eficácia do sistema de controle interno. E relativamente a essas deficiências, a esses pontos de melhoria, o banco estabelecia uma interação com o órgão próprio e, por outro lado, confiava e acho que bem, porque realmente confiava nas obrigações legais do órgão de administração e do órgão de fiscalização, Conselho Fiscal, que, como sabem, além de outras coisas, tem a responsabilidade na instituição, na sociedade, de garantir a eficácia do sistema interno. Isso está no Código das Sociedades Comerciais. A eficácia do sistema de controle interno, da auditoria, do compliance, da gestão de riscos. E, portanto, acho que o órgão de fiscalização seria o primeiro a seguir a resolução dessas deficiências. Para além, digamos, do acompanhamento do Banco de Portugal, relativamente a essas deficiências, que também fazia, mas, digamos, o órgão de fiscalização é um aspecto, e é um aspecto fundamental, é um ponto fundamental, digamos, no controle da instituição. E, portanto, enfim, é isto que se me oferece dizer. Mas isso é que me fica ainda mais estranho, é que os senhores digam que os relatórios que se receberam, os alertas que receberam dos órgãos de fiscalização, e no sentido que tudo estava correto, e simultaneamente os órgãos de fiscalização vêm aqui ao Parlamento e à Comissão e dizem que tinham em tempo alertado para as circunstâncias de existirem práticas irregulares. E, portanto, é uma dúvida que aqui deixo ressalvada e, portanto, teremos que apurar melhor estas responsabilidades. E desses relatórios que os senhores receberam, foram dando conhecimento ao Vice-Governador, neste caso a pessoa com a competência máxima dentro do Banco de Portugal relativamente à supervisão? Sim. Durante o período em que eu fui diretor, todos os relatórios eram sempre remetidos à consideração do Vice-Governador, quer fosse no tempo do Dr. António Marta, quer fosse no tempo do professor Duarte Neves. Eram sempre remetidos com propostas de atuação, propostas de chamadas de atenção, se havia caso disso, mas eram sempre submetidas à consideração do Vice-Governador. A minha resposta é idêntica. Esta é outra contradição. O Sr. Dr. Carlos Eduardo Santos diz-nos que promoveu propostas de atuação, chamadas de atenção, nomeadamente o Dr. Vítor Constâncio disse que os seus serviços nunca o chamaram a atenção e, portanto, que para ele estaria tudo bem, na circunstância que os serviços não tinham detectado nada. Eu peço desculpa, volto a repetir. Eram submetidos ao Vice-Governador com o pelour da supervisão bancária. Não era submetido ao Governador. Isso leva-nos a outra conclusão ainda mais grave, que é situações graves reportadas ao Banco de Portugal, nomeadamente às entidades com competência, depois não informarem o respectivo Governador do Banco de Portugal, ou seja, e ficando, como ele diz, a tratar apenas da macroeconomia. Mas pronto, vamos avançar nas questões. Já disseram há pouco que não se recordam da carta de Almarindo Marques, mas o Dr. António de Sousa teve conhecimento pelo Dr. Vítor Constâncio. Uma carta que é desta gravidade, eu recordo na altura que foi pública, acham normal que os órgãos de supervisão não tenham tido contacto com a mesma? Só posso voltar a repetir aquilo que já disse, não me recordo. Se efetivamente fomos informados da carta, pode ter sido, mas não me recordo, sinceramente, não consigo recordar de nada desse tipo.
essa carta é anterior à minha intervenção. Enfim, acho que não devo fazer juízo. As várias anotações e ênfases que são dadas pelo relatório da UI vão no sentido de algumas práticas que não se afiguravam na Caixa Geral de Depósitos como boas práticas em matéria de concessão de crédito. Uma daquelas que mais me assaltou e inquietou foi a concessão de crédito para pagar crédito noutras instituições. Os senhores, enquanto responsáveis pela supervisão, o que têm a dizer sobre esta prática? Essa prática a existir, e com certeza que será assim detectado que existiu, é uma prática incorreta em termos de gestão. Porque, no fundo, trata-se de esconder uma situação de risco que não está numa instituição, mas que está, ao fim e ao cabo, noutra instituição. Agora, em termos concretos, não tenho presente qualquer situação dessas. Eu também não tenho presente. Faria, no entanto, uma distinção, quer dizer, em que condições é que essa prática ocorre, quer dizer, se há uma articulação, um consenso, um entendimento entre, por exemplo, os bancos, acho que realmente é incorreto, não é? Agora, se não há, enfim, é um negócio, pode ser um negócio arriscado e, portanto, não aconselhável, mas depende das condições que o banco consegue, não é? Mas, claro, havendo um entendimento ou conhecimento que aquilo é para esconder, é uma situação. Se não for assim, eventualmente pode ser, digamos, suponho que não há ilegalidade na atuação. Os senhores dizem não ter conhecimento, mas nós sabemos que estes financiamentos, alguns deles eram de vários milhões de euros. Não havia um filtro no Banco de Portugal para detectar ações com montante fora daquilo que era normal e comum? Com uma agravante, é que boa parte desses créditos era para compra de ações aos quais não estavam associadas garantias suficientes. Portanto, desse ponto de vista, não havia nenhum filtro no Banco de Portugal para a detecção desse tipo de operações? Existia designadamente através do nível de risco face aos fundos próprios da instituição e, portanto, a percentagem que isso significava. E daí que, efetivamente, os designados grandes riscos fossem objeto de uma análise particular, em termos das garantias que o suportavam, etc. Como já referi anteriormente, quando das inspeções, é óbvio que nem tudo estaria 100% correto, porque é normal e é natural que isso aconteça. No entanto, as situações que posso recordar eram situações que eram detectadas, reportadas à instituição e que a instituição salvaguardava através das devidas garantias. Situações concretas não me recordo. No meu caso, portanto, o controle por operações concretas realmente não é, suponho eu, não é normal na supervisão, embora em certas circunstâncias específicas possa haver lugar a isso. Eu lembro, por exemplo, que em 2009, em 2010, por exemplo, havia problemas complicados de liquidez no sistema financeiro, em certos bancos. E então aí havia, enfim, um diálogo, acho que diário, e reporte e diálogo diário, e realmente certas operações, quando o banco pretendia fazer, enfim, era objeto desse diálogo. Agora, em termos potenciais,
enfim, além dos fundos próprios e dos rácios gerais, enfim, há mecanismos que podem captar essas situações, como, por exemplo, o reporte dos grandes riscos, mesmo os riscos de concentração, que suponho que na altura, agora não sei, mas não estavam definidos, mas estavam o regulamento obrigava os bancos a fazerem, portanto, uma análise e terem limites à concentração. Portanto, são mecanismos que podiam captar essas situações, digamos. Para além disso, havia a possibilidade sempre de, quando havia indicações nesse sentido, de iniciar uma inspeção, que foi, suponho eu, enfim, um exemplo, aquele caso que eu há pouco referi, em 2010 ter visto que era preciso realmente fazer uma inspeção aos créditos garantidos por ações, não é? E foi essa inspeção que teve lugar, embora depois prosseguiu depois de ter saído. Indo aqui para um outro aspecto também relacionado com o crédito, mas que eu acho que merecia também a atenção por parte do Banco de Portugal, é exatamente um conjunto de operações que, tendo parecer, em alguns casos, condicionado, noutros, desfavorável por parte da Direção de Risco de Crédito, ainda assim o Conselho de Crédito da Caixa Geral de Depósitos aprovou-os. O Dr. Vítor Constâncio disse-nos aqui que nestas situações tinha que haver sempre fundamentação. E pelos vistos não existe. Eu pergunto aos supervisores se acompanharam estes processos e se encontraram, portanto, indícios dessa fundamentação nas atas do Conselho Alargado de Crédito. Não me recordo. De alguns instrumentos da Caixa, internos da Caixa, realmente verifiquei, enfim, isto já foi dito aqui nesta comissão, que realmente a necessidade de fundamentação era no caso do órgão não fazer parte do administrador. Suponho que há uma norma que estabelece isso. Portanto, é discutível, mas pelo menos ao nível, digamos, da regularidade e da legalidade, a operação, portanto, não é correta, não é? É correta no pressuposto de que realmente a situação é discutida e, digamos, não há uma decisão de uma pessoa individual, mas resulta da agregação das várias perspectivas, da intervenção não apenas dos administradores, mas também dos diretores das várias áreas. Enfim, se isso for assim, enfim, a situação, digamos, substancial, acho que é atenuada. Formalmente pode-se continuar a considerar que era necessário que houvesse uma fundamentação na ata, mas isso acabar-se-ia por se transformar num ritual um bocado formalista. Enfim, portanto, é esta a minha posição. Eu acho que esse aspecto não é absolutamente fundamental, desde que realmente exista um processo em que as várias vertentes possam realmente participar, não é? Porque há muitas perspectivas a tomar em conta quando se tomam estas decisões. E para concluir, Sr. Presidente, houve ainda um outro tipo de participações por parte da Caixa Geral de Depósitos em operações que não só com financiamento, mas também atuando como acionista, tornando-a, portanto, uma empresa que face aos outros bancos juridicamente prejudicada, na medida em que, a partir do momento em que um acionista é também credor, esse crédito passa a ser subordinado e, portanto, a empresa, do ponto de vista do ressarcimento desses ativos, fica enfraquecida. Portanto, se este também não era um tema que obrigaria, do ponto de vista prudencial, a uma atuação mais efetiva por parte do Banco de Portugal.
sendo a Caixa não só credor de determinadas instituições, mas também acionista. Muito obrigado. Volto a referir que, relativamente ao meu tempo de permanência como diretor da supervisão, não tenho presente situações concretas relativamente a esses casos. Esse tipo de situações está prevista no RGIC, que realmente estabelece um limite, que eu não tenho presente neste momento, também já estou fora da supervisão há 9 anos, entre os fundos próprios da instituição e, digamos, os riscos da instituição. E eu suponho que nesse âmbito dos riscos não apenas está abrangendo não apenas o crédito, mas também a participação como acionista. E há esse limite legal, previsto na lei, e tanto quanto é do meu conhecimento, nunca houve violação desse limite por parte da Caixa. Ou melhor, não tenho conhecimento de ter havido. E a minha ideia é que não houve.